Rio Branco ganha uma unidade de tratamento e prevenção ao câncer, com a inauguração do Hospital de Amor, fruto de uma decisão da Justiça do Trabalho no Acre. E na entrevista eu vou conversar com a advogada Aline Correia, presidente da Associação Rondoniense da Advocacia Trabalhista, que vai falar sobre a reforma trabalhista e seus impactos na advocacia, agora no Justiça e Cidadania. Rio Branco ganha unidade de tratamento e prevenção ao câncer com a inauguração do Hospital de Amor, fruto de uma decisão da Justiça do Trabalho no Acre. A inauguração de uma unidade de tratamento e prevenção ao câncer em Rio Branco, no dia 20 de novembro, tornou possível a realização de um sonho da população acreana, depois de muitas reuniões de negociação envolvendo o Estado do Acre, Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho. O investimento é proveniente de destinação do Ministério Público do Trabalho em conjunto com a Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre, de valor aproximado em 31 milhões, fruto de um acordo firmado em dezembro de 2016, nos autos de uma ação civil pública movida em razão de admissão irregular de trabalhadores para os quadros de Departamento de Estradas e Rodagens do Acre, no ano de 1988. Com amplas instalações, a unidade vai atender o estado do Acre e até os países vizinhos. Nossa, eu achei assim um sonho, sabe? Um grande avanço para nós, né? Porque eu nunca sonhei, né? Acho que muitas pessoas não sonharam ainda acho que ainda tem que acordar, né? Pelo desenvolvimento e foi assim, coisa maravilhosa. E depois, eu sei como funciona o Hospital de Barretos, né? A minha sogra fez tratamento lá no Barreto, São Paulo, e depois transferiu para Porto Velho, então tudo isso são grandes benefícios. Também foram entregues 2 carretas equipadas com mamógrafos contempladas na ação civil pública, prontas para realizar exames durante atendimento móvel à população feminina do Acre. A estrutura conta com essa unidade fixa que vocês estão vendo e 2 unidades móveis que são as carretas que vão rodar os 22 municípios. Melhor, né? Não todos os 22 pela questão dos municípios isolados, mas a gente está trabalhando. E ela tem uma capacidade instalada hoje, todas as estruturas, de aproximadamente 8.390 procedimentos que vão ser realizados mês. Entre eles, procedimentos invasivos, que são cirurgias de pequeno porte, atendimento ambulatorial e mamografia e PCCU. Com essas unidades, será possível fazer a prevenção e detecção precoce do câncer de mama. A expectativa é reduzir o câncer avançado. O diagnóstico e a prevenção são a melhor arma contra o câncer. Eu tenho certeza que no máximo em 2 anos nós teremos uma outra realidade no estado do Acre, onde as mulheres não mais morrerão nem de câncer de mama, nem de câncer de colo do útero, como acontece hoje em dia, não só no Acre, mas no Brasil todo. Na experiência que nós temos em Barretos, nós passamos do caso de câncer inicial, nós passamos de 15% para 86%. Então, as mulheres com caso de câncer inicial, nós passamos de 15% para 86%. Reduzimos o avançado de 70% para 5%. Então, é mais ou menos isso que nós esperamos. Essa é a maior demonstração de como é possível, quando as instituições trabalham em conjunto em prol da sociedade, nós conseguimos transformar o descumprimento de uma lei que tanto mal causou à sociedade num benefício para essa mesma sociedade. A falta de oportunidades naquele momento, que foi a não realização de um concurso público, num órgão público, se transformou, entre outras coisas, na construção desse hospital, na filial do Hospital do Amor, que num prazo muito curto, de até 2 anos, vai transformar totalmente a realidade na prevenção e combate ao câncer de mama e câncer de colo de útero no estado do Acre. A Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre foi representada na solenidade pelo juiz Edilson Cortez, que falou sobre a participação no acordo firmado. Na Justiça do Trabalho, a gente integrar a Justiça do Trabalho e ter a felicidade, por exemplo, de ter participado, né, como gestor desse acordo, né, é extremamente gratificante e compensa todo o esforço do trabalho, né, e saber
que essa semente que foi plantada aqui no Hospital de Barretos, hoje chamado Hospital do Amor, né, ele vai se estender em benefício da comunidade acreana e dos países vizinhos. Então, eu acho que o papel da instituição, da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, se harmonizam nesse sentido de que o beneficiário do nosso trabalho seja a comunidade. E na entrevista de hoje eu vou conversar com a presidente da Associação Rondoniense da Advocacia Trabalhista Aronatra, a advogada Aline Correia, que é atualmente conselheira estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rondônia, e também eleita na diretoria como secretária-geral da OAB para o biênio 2019-2021. E convidado a doutora Aline para falar sobre os impactos da reforma trabalhista que ainda trazem, os impactos que ainda trazem na advocacia e no dia a dia, na Justiça do Trabalho também. Doutora Aline, seja bem-vinda à Justiça e Cidadania. Muito obrigada. Um prazer enorme mais uma vez estar aqui com vocês, contribuindo aí para enriquecendo, né, ao diálogo entre as entidades. Muito obrigada pelo convite. É sempre bom ter aqui também sobre a ótica da advocacia, como que funciona, porque já que a advocacia é essencial à justiça, a gente precisa também ouvir a parte da Ordem dos Advogados do Brasil. E a doutora Aline é muito atuante na questão da Associação Rondoniense dos Advogados. E eu começo, antes de entrar propriamente na reforma trabalhista, eu gostaria, sobre a sua opinião, sobre conciliação, que hoje, por exemplo, na 14ª Região, Justiça do Trabalho Rondoniacre, tem a inauguração, foram inaugurados o Centro de Conciliações, que são Sejusc, tanto em Rio Branco quanto em Porto Velho, 1º e 2º grau, e 1º e 2º grau aqui em Porto Velho. Doutora Aline, sobre conciliação. Conciliação. Conflito não deveria nem existir, né? Exato. Antes deveríamos conciliar. Conciliação é um dos princípios bases da Justiça do Trabalho. Tanto que em audiência, a primeira tentativa é fazer com que as partes se conciliem. Então, a conciliação para nós, advogados trabalhistas, veio em bons olhos. Principalmente agora com a inauguração do 2º grau. Que muitos, nossa, mas em 2º grau? Sim, conciliação a qualquer momento, até na fase de execução. Até mesmo se o processo está no TST. Até mesmo se o processo está no TST, como colocado aqui no Sejusc 2º grau. Não importa a fase que ele esteja, a qualquer momento as partes podem sim se conciliarem. E o importante é a celeridade, principalmente falando agora de 1º grau, a celeridade que temos em relação à conciliação. Se você propõe uma demanda, automaticamente ela já é enviada para o centro de conciliação. Tem processos aí que 15, 20, 25 dias você já pode ter ele totalmente resolvido, né? Se as partes se conciliarem. Então, para nós, eu encaro como muito bom, muito produtivo. É isso ser justo, a avaliação última que foi feita com relação ao Sejusc em Rondoniacre, né? Atingiu na última semana de conciliação perto de 50% de todos os processos, de todas as audiências realizadas, chegou pertinho de 50% dos processos conciliados. Então, está aí uma amostra, né, que realmente é uma ótima alternativa. E, na verdade, assim, né, doutora Aline, também se o magistrado, se na audiência, a audiência inaugural, né, que para quem não sabe é a primeira, quer dizer, essa provocação, se existe ou não a possibilidade de acordo, ela inclusive é obrigatória, né? Está na CLT, né? Tá na CLT. Obrigatório. O primeiro ato do magistrado, da magistrada, é tentar fazer com que as partes conciliem. E o último ato também. Então, ela abre tentando conciliar e encerra tentando conciliar. Porque a Justiça do Trabalho participa da Semana da Conciliação, mas inclusive do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que envolve todos os ramos do judiciário. Mas a Justiça do Trabalho já tem essa prática, né? Já. Como eu falei, é um dos princípios basilares aí da Justiça do Trabalho é a conciliação. E para o empregador, ele de certa forma é muito bom, porque tem a questão do parcelamento, né? Essa flexibilidade. Realmente a conciliação eu encaro como muito bom, muito positivo. É a solução que fica bom para ambas as partes, né? Sim. Mas nós vamos a um breve intervalo, a gente continua no próximo bloco e aí sim nós vamos falar um pouco mais com relação aos impactos da reforma trabalhista no âmbito da advocacia
principalmente. E continua conosco a advogada Aline Correia, que é presidente da Associação Rondoniense da Advocacia Trabalhista. A gente volta em instantes. Estamos de volta agora para o segundo bloco. Eu estou conversando com a presidente da Associação Rondoniense da Advocacia Trabalhista e também secretária-geral da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rondônia, eleita para o biênio 2019-2021 e atual conselheira estadual. Doutora Aline, e com relação à reforma trabalhista, ainda traz algum tipo de impacto no dia a dia da advocacia, especialmente no âmbito da Justiça do Trabalho? Sim, Celso, traz um impacto muito grande. Nós temos a nível nacional um número assim bem expressivo, que caiu de demanda em torno aí de 42%. Então isso é preocupante, né? E se a gente for analisar o cenário hoje aqui de Rondônia, por que caiu? Realmente tem dois viés. O primeiro viés é o próprio trabalhador, que hoje não procura mais, achando pela falsa mídia que foi passada em torno da reforma trabalhista, que não tem mais direito, então ele acaba, às vezes, nem procurando mais. Temos relatos aí de o advogado atendendo uma matéria consumidor e na entrevista ele falou, porque eu trabalhei tanto tempo, saí, foi tirar essa dúvida também, mas ele foi procurar o advogado por outro motivo. E daí na entrevista surgiu essa dúvida, porque eu trabalhei tanto tempo, saí, não recebi nenhum valor a título de verba rescisória, então agora eu já sei que eu não tenho mais direito, então aí o advogado teve que esclarecer, não, você tem direito, o teu direito existe, são verbas rescisórias, né? Então há esse viés. E há o outro viés também, que hoje nós temos aí uma dificuldade ao acesso à justiça, por conta do resultado da demanda, né? Pode o trabalhador, se não ganhar a questão da sucumbência, ele sair devedor hoje da Justiça do Trabalho. O que é a sucumbência para os trabalhadores que também assistem ao programa? Porque isso, o honorário de sucumbência, que a senhora vai explicar o que é. O que isso causa medo no trabalhador? Isso de repente faz com que ele tenha um certo temor de perder, mesmo às vezes tendo direito de entrar na justiça? O honorário de sucumbência, falando de um modo bem fácil, é a parte que perde vai pagar os honorários para a parte que venceu. Do advogado. Do advogado para a parte que venceu. Então a gente fala que é a sucumbência, é a parte sucumbente, né? Uhum. Ela vai pagar ali os honorários para a parte que venceu. Que na Justiça do Trabalho, hoje quem vai arbitrar esse percentual é o magistrado, que vai de 5% a 15%. Então, ali, se ele pede, ele ganha parte do que ele está pedindo, mas perde a outra parte, ele vai pagar de 5% a 15% da parte que ele perdeu. Muitas das vezes, a parte que ele ganhou não é suficiente para pagar a parte que perdeu, como já tem acontecido. E quem é que faz essa conta? Por exemplo, com relação a isso, na sua experiência do dia a dia que milita na Justiça do Trabalho, já é um entendimento pacificado dos juízes, dos magistrados com relação a essa questão do honorário de sucumbência, a aplicação dele em percentual que perdeu, enfim, ou parcial? Ou não ainda? Hoje, cada magistrado ele vai aplicar de acordo muito com o caso concreto, né? Não tem como falar para você, tá uma média de 5, tá uma média de 10. Não, é muito de acordo com o caso, porque a lei, ela traz ali os requisitos para serem aplicados, né? A complexidade do caso, o empenho do advogado, então tem ali os requisitos que o magistrado vai analisar. Sim. E de acordo com o caso ele vai aplicar de 5% a 15%. Então não temos hoje uma média, vai muito do caso concreto. Agora, essa é uma coisa que já foi recorrente aqui em algumas outras entrevistas, mas eu acho que vale a pena também sempre frisar isso. A reforma trabalhista foi diferente, por exemplo, da reforma do Código de Processo Civil, né? O Código de Processo Civil ficou anos discutindo. E da reforma trabalhista, na sua avaliação? Foi muito assaudado, né? Foi muito rápido. Deveria trazer ali toda a sociedade para essa discussão, nosso meio jurídico, grandes doutrinadores, a advocacia participar mais. Nós não tivemos participação efetiva no projeto de lei. Então,
tinha que ter mudança. Nós, a advocacia, ela não é contra a mudança. Tem que ter mudança. Atualização, sim. né? Tem que ter. Temos que ter um código de processo do trabalho que não temos. Temos que ter, sim, mudanças. Mas a mudança, ela tem que vir de forma que não cause um desequilíbrio na relação do trabalho. Porque o direito do trabalho, ele veio para trazer equilíbrio à relação do trabalho. Por mais que a gente fale, mas aí você está falando que o empregado, ele tem que ser ali protegido. De certa forma, sim, porque é uma relação desigual, né? Então, a Justiça do Trabalho, o Direito do Trabalho, ele traz esse equilíbrio, coloca os dois em partes iguais. Então, e acabar com essas falácias que a Justiça do Trabalho ela é pró-empregado, não é. Temos aí, antes da reforma mesmo, vários casos, vários julgados que o empregado, ele foi condenado à litigância de má-fé, que é aquela pessoa que vai à justiça e falta com a verdade. Então, a Justiça do Trabalho, ela não é pró-empregado, ela é para restabelecer um equilíbrio da relação contratual. E essas questões ainda discutem, né, sobre o legislado, essa questão de prevalecer, né? Então, algumas questões nesse sentido ainda está aí causando alguns ruídos, né? Que é aquilo que nós falávamos há pouco. Toda mudança que é feita de forma muito assodada tende a não ser ali, não tratar de todos os aspectos, né? Tanto que acaba alguns pontos teve medida provisória. Sim, enfim. aí depois se revogou, causou um alvoroço, porque ficou 6 meses valendo. Então temos casos da medida, casos fora da medida, casos antes da reforma. Temos vários casos que, assim, provavelmente anos para consolidar tudo, né? Mas toda mudança que ela é feita de forma assodada, que ela é feita de forma rápida, realmente tende a não tratar de todos os assuntos como deveriam ser tratados e causa aí dúvidas depois na aplicação da lei, porque a lei, quando ela já é muito certinha, como o Código de Processo Civil, por exemplo, que você citou, sim, foram vários anos de construção, vários doutrinadores aí que nem ouso citar nomes para não esquecer de nenhum, mas são vários doutrinadores assim que a gente tem reconhecimento a nível nacional, a nível internacional. E mesmo assim, quando da vigência dele ele já trouxe tanta dúvida, tanta interpretação, imagina uma reforma que começou em dezembro do ano de 2016, falar dela. Em novembro ela já estava em vigor, imagina como que isso não causa dúvida entre a sociedade, entre o meio jurídico, né? E a partir de 2019 ainda pode ter mais algumas questões com relação ao mundo do trabalho, né? Com certeza. Nós vamos a um breve intervalo. Eu estou conversando com a Aline Correia, ela é presidente da Associação Rondoniense da Advocacia Trabalhista e também secretária-geral da OAB, né, eleita, da OAB Rondônia, eleita para o biênio 2019 e 2020. E nós vamos para esse intervalo, a gente volta para o último bloco em seguida. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com a presidente da Associação Rondoniense da Advocacia Trabalhista Aronatra, a advogada Aline Correia, que é conselheira estadual da OAB de Rondônia e agora eleita secretária-geral adjunta, né, da OAB Rondônia para o biênio 2019-2021, falando um pouco sobre a questão dos impactos da reforma trabalhista, que ainda tem gerado alguns debates, especialmente na área da advocacia trabalhista. Doutora Aline, e a ABRAT, Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, também, a associação é afiliada, enfim, a Associação Rondoniense é afiliada à ABRAT. E quais os impactos, na sua avaliação, que tem participar desses encontros nacionais, dos debates da ABRAT, com relação aos impactos no âmbito nacional que tem trazido à baila pela ABRAT? A ABRAT, só para esclarecer, é nossa mãe, né? Ela é a associação nacional, enquanto as estaduais são filhas da ABRAT, são todas filiadas à ABRAT. Certo. E hoje eu estou também presidente do Colégio de Presidente da ABRAT. Tivemos há pouco uma reunião em Brasília,
tratamos de alguns assuntos relacionados à reforma. A ABRAT hoje tem a presidente mulher, Alessandra Camarano, que é uma mulher guerreira, firme, né, que tem aí uma longa história pela advocacia trabalhista, muito bem preparada para estar vivendo esse momento diante da ABRAT, porque teremos aí enfrentamentos muito pontuais daqui para frente, por já o nosso próximo gestor já está dando aí indícios do que ele vai fazer. Então, assim, pelo pouco que nós temos, já sabemos o tanto que nós temos que estarmos preparados a nível direito do trabalho, justiça do trabalho, né? Então, a ABRAT, ela tem essa preocupação em relação à reforma. Tem feito grandes fóruns, todas as associações têm se discutido muito, tem levado muita matéria para o TST, tem capacitado o profissional do trabalho para que a ação dele, a demanda dele chegue ao TST. A Aronatra também tem essa preocupação, ela tem disponibilizado vários cursos, inclusive agora tivemos um com o Dr. João Humberto, aí ficou uma semana aqui. Ele é juiz, magistrado da 23ª região, esteve conosco uma semana capacitando aí mais de 50 colegas. É importante. Importante. Então, nós temos aí grandes fóruns, grandes debates, mas todos com a mesma preocupação. E todas as localidades a gente vê, caiu o número de demandas, que é preocupante, mas eu vejo que tem muita luta, né? Muita resistência aí em relação à reforma, todos unidos, que a união neste momento é importante, porque uma entidade forte, ela faz um país mais forte e para isso precisa de união aí da família trabalhista, né? Agora uma pergunta que talvez as pessoas estão se fazendo, né? Por que caiu o número de demandas? Será que as pessoas não estão tendo problemas dos seus direitos? Quer dizer, é uma pergunta que não cala, né? As pessoas assim, então, quer dizer, as pessoas reclamavam porque antes assim, tinha mais problemas com relação aos seus direitos e agora todo mundo, quer dizer, recebe horas extras, recebe todo direitinho na sua avaliação. Que nós... a questão que nós já até conversamos no bloco, né? Tem dois viés. Tem um que realmente a sociedade desconhece o que é reforma trabalhista, acha que não tem mais direito, e o outro viés é a própria dificuldade mesmo do colega ali de encaixar alguns pedidos hoje que, porventura, podem se tornar sucumbente ali naquela demanda, então ele prefere nem ajuizar a demanda. Agora é importante também, na hora que vai ajuizar uma demanda, colocar tudo que efetivamente conseguiu provar, para evitar com certeza. Coisa, por isso que a advocacia é importante. E por isso que a Aronatra tem essa preocupação na educação continuada do profissional. Por quê? Porque ele precisa estar muito bem preparado. A OAB, da gestão que termina agora, do presidente Andrei, que na verdade agora foi eleito conselheiro federal, junto com Alex Sarkis e a Franciane de Paulo, que são os 3 conselheiros federais da OAB eleitos para o próximo triênio, o presidente que deixa o mandato agora, o Andrei, ele também investiu muito em capacitação e também e um bom entrosamento com a escola judicial, a escola da advocacia também, essa questão do aspecto da tecnologia. Como que você vê hoje o que está sendo oferecido na região aqui, Rondônia, com relação à tecnologia? Por exemplo, hoje é o caminho sem volta, né? Por exemplo, o PJE, essas questões. Como é que você avalia? Que atua muito na justiça. O doutor Andrei, ele realmente teve essa preocupação, porque na gestão dele foi implantado o PJE, né? E para nós foi uma dificuldade enorme, porque nós temos aí profissionais que já estão no mercado há muitos anos e tem essa dificuldade de adaptar essa nova tecnologia. Então, o doutor Andrei, muito sensível a isso, muito atento, disponibilizou na verdade, até um colega advogado que fez de forma abnegada, rodou as 18 subseções, capacitando todos os profissionais, inclusive rodou as 18 subseções mais de uma vez, algumas delas com mais dificuldade, ele deve ter ido 3, 4 vezes. A própria Justiça do Trabalho também. E teve aí uma interlocução muito boa quando da implantação do PJE com a Justiça do Trabalho, isso foi fundamental para o processo de adaptação.
Eu lembro muito bem na época as dificuldades que nós tínhamos, sempre batendo aqui na porta do tribunal, olha, vamos resolver, e vocês sempre atentos, né? Não, vamos resolver, e houve essa união, foi importante para aquele momento, que o resultado estamos colhendo hoje, né? A questão do acesso ao PJE, eu vejo que está muito bom, e sempre que tem alguma dificuldade, a gente bate aqui na porta do tribunal e há de novo essa interlocução, essa união para a resolução aí de qualquer problema. E melhorando a banda de internet de Rondônia para o interior, talvez melhore ainda mais. Que não é assim, não é questão da OAB nem do tribunal, né? Sim, aí já é mas é uma outra questão que realmente também é uma bandeira que a gente tem que levantar para melhorar aqui a nossa qualidade da internet. Na capital a gente sofre bastante, mas os colegas do interior sofrem muito mais. A dificuldade deles lá com a qualidade da internet é grande. Então é outra bandeira aí que a gente tem que levantar, né? Tá certo. Aline, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigada. Estou à disposição. Sempre que precisarem, estarei aqui. Tá ótimo. Obrigado a você também pela audiência. Encerramos aqui o Justiça e Cidadania. Eu conversei com a Aline Correia, presidente da Associação Rondoniense da Advocacia Trabalhista, conselheira estadual da OAB Rondônia e agora eleita como secretária-geral adjunta da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Rondônia, para o biênio 2019-2021. Falou-se aqui sobre reforma trabalhista, sobre os impactos na advocacia, no dia a dia, sobre tecnologia e tudo mais que é importante saber aqui na atuação com a Justiça do Trabalho no estado de Rondônia também, já que o TRT é Rondônia, mas aqui a gente está falando de Rondônia. Obrigado e até o próximo encontro.